regularidade, né? De começar no horário, independente de qualquer coisa. Então, massa tê-los. Massa a visita, Caju. Obrigadão. É, vamos dar continuidade, né, do que a gente estava tendo. Então, hoje, né, nosso curso é Boys e-Books. Ele fazer o de praxe aqui, o cabeçalho da cadê? O curso é Boys e-Books. Ele é ministrado por Felipe Vollner, né? É um projeto, é um curso que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, né? Foi uma proposta aprovada pelo edital, né? Foi selecionada pelo edital de formação e pesquisa do IPE. Então, boa noite a todos, satisfação enorme. Hoje nós vamos fazer uma espécie de encerramento de um certo arco, né, narrativo sobre algumas práticas ligando a antiguidade e a Idade Média, né, e a modernidade. Ontem a gente, né, filosofamos bastante, vamos dizer assim, sobre a ideia do suporte, desse suporte livro, desse suporte, né, da sua forma fundamental, um elemento fundamental sendo a dobra, dessa sua robusteza, né, de se manter por pelo menos já 1200 anos, no mínimo, como uma forma consolidada de registro, né, e bastante sólida, diga-se de passagem. E hoje a gente vamos fazer, né, essa construção agora, né, finalizar essas passagens de suporte, né, até chegar ao vapor, vamos dizer assim, dessa forma, né, e vamos começar com o São Jerônimo, encerrando com ele. Então vamos lá. Tem alguma coisa errada aqui nessa apresentação. Ela tá aparecendo para mim fora de foco. Rapidinho aqui, fazer esse ajuste. Agora. Não, foi pra mim. Então vamos lá. Vamos começar pela ordem na antiguidade ainda. Então o cristianismo, no seu início, usou o grego, o hebraico, o aramaico, que era uma língua corrente muito popular, né? E por volta do século IV ganhou as suas primeiras traduções para o latim, né? Então até então a maioria desses códices e rolos, tudo estava em cima do grego e do grego, hebraico, e é uma língua franca, que é o aramaico. Tem bastante produção em cima, muita publicação em cima usando essa língua do aramaico. Então, quais foram as consequências dessa mudança, né? Dessa virada, vamos dizer assim? É que o grego, né? Vamos pensar que ontem nós falamos da Hipátia de Alexandria e de toda já a cisma, de toda a tensão entre o mundo pagão romano, vamos dizer assim, e todas as tensões ligadas à cristianização da cultura e do Estado, né? Então, o grego, que era uma língua da erudição e vai permanecer, né, no Império Bizantino, mas aqui nesse contexto, né, do Império Ocidental. Então, o grego, como a língua da erudição, ele foi repudiado pelo seu uso tanto na literatura e quanto no pensamento da filosofia, né? E era atrelado o uso do grego, né, a origem e o uso recorrente das heresias e das interpretações heréticas. Então, por exemplo, Tertuliano, pensador cristão. Oi? Diga. Eita, peraí. Deixa eu ver aqui. É mesmo? Eita, peraí. O link é o mesmo de sempre. Deixa eu ver aqui. Sim. Então, peraí. Rápido, poxa. Thalita hoje não pôde. Ela estava monitorando isso. Então, rapidinho aqui. O pessoal, se tivesse, o pessoal ficou habituado a entrar pelo
como é que eu posso dizer, pelo WhatsApp, né? Mas se entrar pela conta do Gmail, a pessoa tem acesso. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se isso vai dar certo, vai dar pé. Bem, deixa eu mandar lá. Beleza, Eva. Deixa eu ver quanto tempo eu vou gastar para fazer isso aqui. Berg, no caso, você entrou direto pelo navegador no e-mail, não foi isso? Era só entrar no mesmo link, né? Era só acessar o link anterior. Total. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ok, eu já tinha bolado esse esquema aí do lembrete justamente para não ficar com essa coisa dos acessos, né? A coisa chato de eu usar o Gmail é isso, ele fica pedindo o Google Meet, né? Fica pedindo para todo mundo entrar com acesso e tal, solicitando, né? Vamos lá, espero que role. Pronto, tava todo mundo aqui pedindo a permissão. Total, deixa eu ver se vai aparecer mais gente. Pois bem. Pronto, enquanto o pessoal vai aparecendo, se aparecer aqui, eu vou ainda render um pouquinho nesse slide. Então vamos levando. Então, boa noite pessoal que está chegando agora, né? Lembrando que o lembrete lá pelo Gmail tava lá, mas tudo bem, vamos nessa. Peço desculpas, tinha a pessoa que cuidava, né, a nossa produtora, Thalita, ela não está podendo, por enquanto, chegar agora, então, enfim, desculpa pelo atraso. Vamos lá. Nós estávamos fazendo o nosso arco narrativo, então vamos começar hoje com o São Jerônimo e finalizá-lo com ele. Então, como eu estava falando, a nossa passagem, né? Estamos falando dessa tradução, né? De toda uma tensão política, de todo um jogo, né? Sobre a relação do poder e sobre a linguagem e sobre justamente o poder de barrar as interpretações. Nós vimos ontem que o livro funcionava isso, né? Então, o livro justamente serve para você, muito mais do que só registrar, você poder controlar, você poder selecionar, você poder até talvez expurgar certas interpretações ou deixar de lado. Então, o grego, como língua da erudição, que tinha sido repudiado, né, por ele fazer parte dessa literatura pagã e do pensamento, né, pagão, e gerar, ou debruçar, ou se desdobrar em heresias, né? Então, na passagem, né, de quando se começou a transpassar do papiro para o códex, do rolo, do volume para o códice, né? Então, foi aí um momento chave, né, para a cultura cristã, para esse mundo, né, da igreja, né, de fazer os primeiros critérios de seleção, né, dos textos úteis, dos livros utilitários, dos livros interessantes, né? A gente não pode também deixar, né, de lembrar, né, de que em contrapartida, como a gente falamos ontem, do que seria o exoterismo e o esoterismo, né, existe também toda uma movimentação que entendeu e percebeu, né, a necessidade de certos ocultamentos, né, de certas posições discretas, né, de pensamento, que isso vai se desdobrar, né, o nascimento da gnose, da alquimia, né, dos manuscritos durante a Idade Média, ocultistas, enfim, tem toda uma tradição que vai se permanecer justamente velada, né, fora dessa tradição oficial de controle e de manutenção e de seleção, vamos dizer assim, do cânone. Então vamos lá.
Então, começar com uma história, né? Então, acho que eu posso encerrar aqui, mais ou menos, para não ficar multiplicando. Tudo bem. Cadê? Vamos lá. Origens de Alexandria, né? Em 1250, ele fundou a escola de Cesareia, na Palestina. E a sua biblioteca chegou a ter 30 mil exemplares. E foi um dos principais centros de estudos e formação até a sua destruição em 600, provavelmente pelos árabes. Lembrando que esse território está no Império Bizantino, né? Então, os escritores notáveis haviam passado pela escola de Cesareia, né? Tanto Eusébio, que foi um dos primeiros a registrar essa cultura do cristianismo primitivo, e o São Jerônimo, né, que vai ser o tradutor e o escritor, vamos dizer assim, de certa maneira, tradução e a criação da Vulgata Latina, né, da Bíblia em latim. E então, segundo São Jerônimo, o Orígenes, ele escreveu nada menos do que 600 obras. E de acordo com o Eusébio, né, ele foi martirizado em 252, após ter passado os 2 anos de prisão. Ou seja, fazendo um contraponto, vamos dizer assim, da nossa relação ontem, e para exemplificar, né, todas as tensões entre esse mundo cristão e esse mundo pagão, né, dos mártires e daquela relação também com o pensamento o pensamento grego, o pensamento da tradição românica, né, o que veio lá com a Hipátia. Então, nos escritórios, então era esse nome que já se usava, então nos escritórios, um acesso necessário para todas essas bibliotecas da antiguidade. Pânfilo, um discípulo de Orígenes, ele já supervisionava a produção minuciosa de cópias. Então, existe uma descrição, né, uma citação sobre o Pânfilo, que ele transcreveu a maior parte das obras de Orígenes no próprio punho, com todo o cuidado, né, do processo de transcrição e de cópia, né? Ou seja, já no século II para o século III, toda a tradição copista de manuscrito, né, que o próprio São Jerônimo também vai estruturar, né, o grande pensador do livro manuscrito cristão, né, já é evidente nos relatos, já no século II, no século III para o século IV, perdão. Então, São Jerônimo, né, mais conhecido pela sua tradução da Bíblia no latim, a Vulgata, ele também tem outros aspectos para se pensar sobre. Ele falava latim, né, como língua materna, mesmo não tendo nascido em Roma. Ele nasceu numa cidade chamada Estridão, que é do outro lado do mar Adriático, e naquela região por ali, pela Anatólia e tal. Então, ele falava latim como língua materna, e ele foi estudar em Roma. Só que ele foi para Roma, teve acesso à erudição, e ele foi lá em Roma que foi aprender o grego, né? E ele não aprendeu bem, porque o relato dele diz que ele só foi aprender fluentemente a falar bem o grego muito depois, né? E também só muito depois é que ele foi aprender o hebraico e o aramaico. Por que eu estou insistindo nisso? Para dizer que nesse período, já no século III, o grego já não era, ele era uma língua dos eruditos, talvez como o latim fosse, né, no século XVI, mas ele já não era uma língua desse uso, né, corrente, desse uso comum, né? Então, naquele momento, os textos cristãos circulavam em diversos estratos e diversos suportes em latim. Então, e todos esses textos tinham sido a base dessa tradução sempre era aquele texto hebraico criado em Alexandria, chamado a tradição 70, né? Que é a Septuaginta. Então, o Papa, nesse momento, chamou o São Jerônimo para ele criar o primeiro texto, né? A primeira tradução completa, né? Então, a primeira Bíblia completa, vamos dizer assim, para o latim. E ela já se chamava Vulgata, né? Que ela já tinha uma... Essa é ela. Quer dizer, essa é uma cópia do manuscrito dela. E que ela já tinha o interesse de expurgar traduções, né?
inconvenientes, interpretações inconvenientes, criar um texto, né, latinizado, da língua que foi absorvida pelo Império do Ocidente, deixando o grego para o Império Bizantino. Então já tem também uma dualidade aí cultural nesse processo, né? E uma tradução que fosse direta do hebraico e do aramaico, não mais da tradução grega produzida em Alexandria, ok? Então esse material, né, esse códice, na verdade, ele não é o original, ele é do ano 700, mas ele é a única cópia completa, né, e mais aproximada dos manuscritos que o próprio Jerônimo produziu. E aí eu coloquei ela, né, e aí para a gente pensar o seguinte, né, hoje a gente vai tentar refletir um pouco sobre os textos e sobre as modificações dos textos, já que a gente estudou a forma, né, ontem, sobre as mudanças da relação textual, acentuação, separação de palavra e como isso se relaciona, né? Então essa tradução, esse exemplar de 700, ele já é muito diferente, por exemplo, dos textos dos rolos e do ano 3, do século 3, vou pensar dessa forma, né? A gente já consegue ver que ali tem uma indicação, várias sinalizações de leitura, né? Que pra gente é óbvio, mas isso a gente vai perceber que isso é uma construção, né? Isso é uma construção histórica, né? E uma relação, e alguns autores vai dizer que isso é uma adaptação para a saída da fala de um texto calcado no uso da voz, né? Para uma leitura silenciosa e o uso excessivo dos olhos, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Então ele foi a primeira tradução completa da Bíblia, a Vulgata, ok? Então, por que isso é importante? Porque esse gesto, né, ele vai permanecer até o século XV, em muitos lugares, né? Vamos pensar, né, dessa forma. Entendendo que a gente consegue ter, por exemplo, publicação em rolo, né? Em rolo. Até o século XVI, entre o século XVI, não, entre o XIV e o XV, né, tem indício de uso do papiro até o século XI, né? Vamos lá, o livro medieval. Quando o Império Romano então cai, o Ocidente, quem irá preservar a cultura é a Igreja e nos seus monastérios. O Império se fragmentou em numerosos feudos e a população abandonou as cidades e adotou o modelo da clausura, tanto dos mosteiros quanto a dos castelos. Então, nos mosteiros, tinha a escritoria, o escritório, né? O escritório copista, que de pelo menos do século VII até o XV é onde é o ateliê, né? O ambiente de trabalho desses escribas e desses iluminadores, né? Então, eles copiavam obras do latim, do grego e do hebraico, independente se compreendessem ou não, né? Os livros eram copiados por monges que poderiam ser residentes ou visitantes. Eles tinham que estar familiarizados com a tecnologia da escrita, com a técnica da produção dos escritos, vamos dizer assim, não necessariamente da escrita, mas da produção do escrito, da produção do livro. Para garantir que as linhas ficassem retas, as letras legíveis e o uso adequado dos materiais. Eles copiavam geralmente de 3 a 4 páginas por dia, no máximo, e eram extremamente, vulneráveis a erros erros humanos, né? De cópia, de transcrição. Lembrando também que junto a isso não existia necessariamente uma formatação, né? Uma gramática estruturada, vamos dizer assim, dessa da língua, porque enfim, o que se tinha se esfarelou. Um uso, né, abusivo de abreviações, vamos assim dizer, né? Chegar ao ponto de que o Marshall McLuhan lá na gramática na Galáxia de Gutenberg vai dizer, todo mundo escrevia certo. Todo mundo só começou a escrever errado quando criaram as gramáticas, né? E nesse momento todo mundo escrevia certo. E geralmente se espera, né, de um bom copista um erro por página, né?
geralmente. Escrevia-se geralmente com penas de ganso. E para se evitar que ela borrasse, ou a mão, coisa desse tipo, ou vazasse mais, né? Eles escreviam nessa posição, né? Onde tinha esse suporte, o texto levemente inclinado, de forma a segurar a pena numa posição adequada. Então, os relatos é que a tensão sobre os olhos dos leitores medievais, né, eram enormes. As salas em que eles tentavam ler, eles geralmente estavam escurecidas no verão para proteger ela do calor. No inverno era uma escuridão, né, natural do hemisfério norte, né, e as janelas geralmente eram pequenas, né, para proteger também do frio, né, e do ar gelado, coisa desse tipo. Então sempre era um ambiente insalubre. Esse é o relato, né? Então tem um relato do escriba que ele vai dizer assim: é uma tarefa penosa. Extingue, né? Extingue a luz dos nossos olhos, encurva as costas, esmaga as vísceras e as costelas, provoca dor nos rins, cansaço em todo o corpo. Por outro lado, esse livro medieval, né? Esse livro ele possui e mantém, né, toda uma áurea e uma mística na sua produção e no seu acervo e na sua coleção. E os monastérios faziam questão de manter essas coleções independente do valor que custasse, né? Então é isso que a gente percebe de vários manuscritos assim lindíssimos, belíssimos, capa de ouro, pedras incrustadas, escrita com folha de ouro, com prata, enfim, toda uma sofisticação e um desenvolvimento de uma beleza. Então lá pelo século VII, os monges copistas da Irlanda começaram a desenvolver uma habilidosa capacidade de iluminar os livros, tá? E foi com eles que eles começaram a separar as palavras. Bem, a gente encontra indício de que a gente pode sim reconhecer que a separação das palavras, né, e se a gente pensar visualmente todas as imagens, né, que eu tentei exaustivamente trazer aqui para a gente poder se ambientar com a discussão, né, os textos a gente chama, é uma escrita contínua, né, são textos blocados, né, são textos sem espaçamento, sem maiúscula, sem minúscula, né. Mas existem alguns relatos em Roma, né, de que eles conheciam certas pontuações nas palavras, principalmente nas inscrições de monumentos, né. Mas muito dessa sinalização era na verdade sinalizações, né, quando se encontrava em documentação ou em livros, para facilitar o suporte da voz, ou indicações de entonações, coisas desse tipo, né? Então os monges irlandeses, lá pelo século VIII, adotaram o hábito de separar as palavras por meio de espaços. Por quê? Porque provavelmente, né, com a queda do Império, o latim ele começou a se fragmentar, né? Enfim, é um mundo esfacelado. Então provavelmente muitas pessoas desaprenderam, né, com o decorrer das gerações, a compreender, né, a ser fluente naquilo. Então, para facilitar os estudos, né, foi quando esses monges irlandeses começaram a separar, criar, ou pelo menos começar a indicar, né, onde essas palavras se separam, né? E esse uso começou a ser generalizado a partir do século XII, né? Século XI, século XII. Então aqui está o exemplo de alguns desses códices, né? Esse roxinho, né, a gente chama uma série de códices, se botar na internet, códices áureos, códices púrpuras, né? São códices escritos em prata, né? Esse do meio é dessa tradição irlandesa, que o pessoal também vai chamar de uma tradição de um estilo peninsular, vamos dizer assim dizer. E esse aqui já do século X, a gente já percebe que ele tem uma série de sinalizações, né, chegando até a ter separações de palavras, coisas desse tipo. Então um pouco dessa movimentação textual, desse ambiente da escrita, né, que vai se tornando familiar para a gente, né? Então, pois bem, então foi no século VIII
que apareceram essas primeiras divisões, né, hierarquizando, né, fazendo separação de parágrafos, dos títulos correntes, começa a surgir as paginações, numeração das colunas, uma certa ideia de facilitar, né, de que o que é importante também nesse processo é a gente poder facilitar a escrita, né, que é uma ideia que não necessariamente a lida, né, a leitura, facilitar a leitura, né. Por quê? Porque nesse gesto aqui da escrita contínua, né, os livros, eles principalmente eram para ser lidos em voz alta, né? As letras que se colocava lá, elas não necessariamente precisariam estar separadas em unidades fonéticas, como a gente entende, porque para esse texto, por exemplo, de Romano, no começo da era cristã, por exemplo, né, até o século III e tal, o que não tinha nenhum problema delas estarem juntas, né? Por quê? Porque era justamente essa habilidade, né? Um exemplo, era uma habilidade de você, muitas vezes você já conhecia esse texto, né? Porque se ele estava escrito, uma boa parte deles eram, quando se era, né, em Roma, escrito por escravos, alguém ditava e o outro escrevia, e nesse caso daqui, sempre que você iria lê-lo, né, em publicamente, você ensaiava antes. Então tem um relato, por exemplo, de Cícero, que é um excelente orador, ou de São Agostinho, que com certeza eles ensaiavam o texto, né, para ler ele em voz alta, publicamente. Então ninguém batia um texto de primeiro e saía debulhando ele, né. Porque essa antiga escrita cristã, né, da era cristã, vamos dizer assim, ela não distinguia maiúscula, minúscula, não usava pontuação, então ela estava formada ou modelada para quem tinha uma certa habilidade, né, a habilidade estava no ouvido, que era no momento onde você ia apresentando os fonemas, né, você ia desembaralhando, né, o que o olho não conseguia, ou o olho não conseguia de uma primeira leitura. Então, apesar dessa falta de formatação, o texto forçava o leitor, esse que é o jogo da questão, forçava o leitor a distinguir os elementos da língua sem apoio visual. Essa prática também deixava espaço para as interpretações, né? Múltiplas interpretações e ambiguidades. O leitor tinha, sim, a liberdade para inserir pausas, estabelecer entonações, né? E isso transformava ou deixava o ato de ler muito mais subjetivo do que a gente entende sendo hoje, né? Sem o ato da leitura, sem aquela atenção do sentido de quem a escreve engessado, né? A gente vimos ontem um pouco disso, né? Essa busca pela essa autoridade, esse poder de direcionar as coisas, né? Mas é uma ambiguidade, pensando de que o cânone, né, e a relação da igreja é justamente essa, né? Ela quer fixar o sentido, né? Não só excluir os textos, né, selecioná-los, mas a fixação do sentido, né? É uma busca desse poder pelo sentido, que é o nosso poder da nossa autoria, né? O que a gente entende como autoria, vamos pensar assim, uma certa parte da crítica até o meados do século XX, era um pouco disso. Então, porém, quando a separação entre as palavras se tornou o padrão, ela foi vista nos meios eruditos, né, como uma simplificação da cultura romana, porque ela minava a métrica e a fluência rítmica que era gerada justamente por esse estilo que é da escrita contínua. Que a escrita, pensando isso de um outro modo, né, é o que a ideia da escrita automática, pensando de outra forma, né, que o pessoal lá dos surrealistas, os beatniks, depois vão adotar, né, a escrita em fluxo, né, ou pensar na ideia do fluxo de volta. Então, o uso das balizas, né, desses signos que não são fonéticos, não representam um som, né, eles estão justamente destinados a estruturar um texto para marcar o fluxo e o ritmo
do pensamento sem ser verbalizado. Ele serve justamente para você poder olhar, entender olhando, debrulhar, né? Esmiuçar o texto pelos olhos e não mais pelo recurso da voz. Então, o uso de capitulares, os pés de moscas, os parágrafos, molduras, vinhetas sinalizando início e finais, né? Certas ornamentações que não são necessariamente estéticas, mas elas são estéticas, mas ela é estrutural, funcional, vamos dizer assim, né? Ela tem uma função. Então a escrita foi se desdobrando, ela foi se deslocando da oralidade para se integrar à imagem. Ela, desde o século XII, agora começando, né, a atravessar o ano 1000, já havia um número considerado de meios gráficos, de meios visuais para orientar o texto. Então, tanto na imprensa, né, quanto, por exemplo, hoje, né, quando eu falo imprensa, então, tanto lá na época do Gutenberg, lá em 1455, e quanto hoje, a escrita ela se torna, né, afogada, né, no meio de imagens, né, no uso das imagens, né, mergulhado nas imagens. Então, ao livrar o leitor da difícil tarefa de interpretar pausas, divisões, a inclusão do espaço, né, a separação e as pontuações, permite que o cérebro compreenda um texto escrito muito mais rapidamente. E a grande noção aqui é que o tempo começa a se acelerar novamente, né, nessa virada do ano 1000, né, do século XI para o século XII, o tempo começa a se tornar um pouco mais ágil, mais veloz, vamos dizer assim, né? Essa necessidade, né? E esse fenômeno ele é ambientado, né? Ele é ambientado e ele tem um contexto que é o surgimento, né, das universidades, é a mudança do pensamento monástico para o escolástico, né? Isso tudo começa no século XI para o século XII, né? E junto a isso, uma crescente demanda por novas cópias, né? Então, o que é que vai acontecer a partir do século XII para o século XIII? É que os escritórios, né, que estavam blocados, estavam inseridos dentro dos monastérios, eles saem dos monastérios, né, e eles vão se tornar ateliês copistas, né, como uma atividade remunerada, como uma atividade comercial, né? Então, ou seja, para a gente também descolar a ideia de que o manuscrito medieval ele é unicamente criado dentro de mosteiro, né? Então, a partir do século XII já existem as iniciativas, né, de cópia. Você empresta um pedaço lá e a técnica, não sei se alguém aqui já tentou, já viu o jeito que se imprime um livro, né? Tem uma ideia chamada implotação, que, por exemplo, o fato de você ler ou você ter o livro na sua mão, que começa 1, 2, 3, 4, não significa que quando você desmontar aquilo, né, aquilo estava, né, foi impresso em ordem, né, numeral, em sequência. A gente chama isso de implotação. E essa técnica, né, já era usada, né, no momento do século XII, nesses ateliês de cópia, porque ele já sacava, se eu tirar um caderno, né, aquele meu caderno, eu posso justamente tirar a página 2 com a página 8 lá na frente, né? Então ele já estava ambientado nisso, né? Ele já tinha já sabia, isso já era as técnicas de encadernação já consolidadas e muito já em uso, ok? Então, para ilustrar essa relação da universidade, pensar, por exemplo, esse mapa que eu acho maravilhoso, e tem ele em alta resolução, eu vou deixar lá no nosso drive, né, que é um mapa do século XIV, 1375, é um mapa mundi, e lá tem, né, não necessariamente pelo mapa europeu, mas quando ele volta assim para o fundo da África, o norte da África, né, tem o rei do Mali, tá ali embaixo, tá? Ele tá lá ilustrado, né? Que é o cara lá que encharcou de ouro na sua visita, né? Que era do mundo islâmico, foi lá visitar Meca, né? E o rei do Mali vai ser conhecido mais lá na frente, né? Como a mina, né? A região da mina, do tráfico negreiro, vamos dizer assim, né? Os portugueses vão botar justamente o olho ali, né? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque nesse mapa já se percebe uma expansão do olhar, né, e representações, né, muito mais ampla, né, do que aquele mapa
que nós vimos na aula passada lá do Ptolomeu, tá? Então, a universidade. Então, sabe-se que a universidade surgiu na Europa lá por volta do século XI. E também, junto a isso, uma contribuição, né, árabe, não só da manutenção, né, de vários centros, né, de vários núcleos, né, de tradução e manutenção da cultura grega, né, não só o Império Bizantino, né? Por quê? Porque essa região da Alexandria, do Egito, norte da África, o sul, do outro lado do Mediterrâneo, Espanha, tal, toda aquela região ali vai ser domínio árabe, né? E a redescoberta do Aristóteles, né? E o avanço, aí tem o surgimento de novas ordens religiosas que vai estar, né, fazendo uso ou querendo usar livros sem ser necessariamente só a Bíblia, desenvolver outro tipo de pensamento, né, e outro tipo de investigação filosófica, vamos dizer assim, né? Interesse pela ciência natural, o desenvolvimento da dialética, o empirismo, a observação, aquela lógica, né, aquele desejo, como colocamos ontem lá, da Hipátia, né, daquela laicização, né, que o ambiente do livro, o objeto vai provocar e o pensamento grego carrega em si. Né? Então a Bíblia, nesse momento, ela não se torna mais o único livro ao qual o pensamento se acomoda. Né? Então as primeiras enciclopédias, né, elas já são compiladas, já são montadas já em 1200. Né? Então existem várias, enfim, botar a história das enciclopédias, vai estar lá, Oxford, que tem suas, tá, na França, né? Ou seja, a enciclopédia não é só não é uma invenção da Revolução Francesa, né? Era mais nesse contexto. Então, simultaneamente, há o surgimento de uma demanda, né? Uma multiplicação de textos, não só desses livros, mas também de outros textos, como antologias, citações, replicação de sermões, manuais, compêndios, edições resumidas, essa ideia de síntese, né? De sintetizar a tradição e poder repassar coisas. Então, entre 1230 e 1280, existe uma demanda nas universidades e pelas universidades, mas também de outras ordens, né, grandes consumidores dessas citações, desses modelos, né, e que vai justamente desenvolver outras questões importantes para o mundo desse livro, da leitura, né, e da sistematização do objeto, né, que são aí os índices e os catálogos. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque várias dessas contribuições já estão sendo formatadas em 1200. Né? Por quê? Porque uma das coisas é essa, né? Não a revolução que a gente vai colocar do Gutenberg, não é necessariamente a revolução do livro, formar o livro. O livro, ele já estava sendo, o São Jerônimo já tinha formatado o códice, né? Em 1200, muitas das características do livro que a gente conhece hoje já estava lá, né, com separações, com os parágrafos, com as indicações de leituras, tal, né? Então é devido a esse ambiente, a esse público dessas universidades, tal, e também entender bem o contexto dessas universidades, não necessariamente são universidades, são laicas, né? Mas sim um outro tipo de modelo de pensamento, né? Como ele colocou essa passagem do monastério para o escolástico, tal. Então é essa demanda que vai impulsionar o desejo, né, e vai impulsionar as investigações, né, vai impulsionar essa supra-necessidade, né, de alguma coisa que acelere, né, que alguma coisa que reproduza esses livros, né, os objetos. E eu colocaria ainda mais duas mudanças que a gente começa a se perceber. Né? Uma é o papel introduzido pelos árabes, né, e já desenvolvido na China desde o século VIII, né, e um outro modelo, vamos dizer assim, para fazer o acabamento desse livro que a gente vai entender hoje, né, que é aqui a partir desse século XIV, né, que alguém vai colocar, né, o Quattrocento, né, que começa a surgir, a se moldar um pensamento muito original e um modo muito original. Então a gente pode pensar nessas figuras que se rendem até hoje, né, e que são fazem parte do cânone, mas um cânone extremamente produtivo, né, criativo e de grande impacto e importância para a gente. Né? Então, tanto Dante, o Petrarca, o Boccaccio, a Cristiane Pizan, são autores
que durante a sua vida, né, eles conseguiram atributos que só eram reservados para os autores clássicos, que ainda eram clássicos, né? Porque, por exemplo, um Virgílio, né, é contemporâneo do Dante, né? Pelo meio de pensamento, do modo de produção e como se pensa, né? A construção, por exemplo, de quem estudava lá direito, oratória, enfim, todos esses autores são contemporâneos, né? Não é porque é a diferença de 1000 anos, né, que o modo de pensamento, de pensar a obra, né, mudou muito, né? Claro, enfim, mas aí existe outras discussões sobre pensar o desdobramento, né, estéticos mais finos, né? Mas o modo de pensar, o desejo, né, o que se entende e o que se busca é igual, é igual. Tanto que tem um pesquisador muito interessante aqui no Brasil, que é o John Hansen, que ele estuda barroco, tem uma obra super interessante em cima do nosso Boca do Inferno, esqueci, ó, Gregório de Matos, que ele coloca, ele vai fazer um trabalho sobre o Vieira, Antônio Vieira, mas Aristóteles, o pensamento aristotélico, não só o pensamento aristotélico, mas o modo de pensar aristotélico é contemporâneo no Brasil no século XVII, né? Então vamos lá. É nesse momento também que são reunidas em um mesmo, né, em um mesmo manuscrito, ou seja, qual é a grande importância também desses autores e qual o contexto que muda? É que agora você, com o mesmo livro, o mesmo suporte, né, você começa a achar naquele suporte um único autor. Essa é uma coisa também interessante pensar, né, que durante todo esse momento da Idade Média, você pensar uma obra, a Divina Comédia, ela não está nessa... antes, né, vamos dizer assim, um livro que você fosse procurar na história, não significa que ali tinha uma obra. Ali era uma miscelânea, ali tinha N coisas juntas ali dentro, né? Então, ou seja, essa fusão entre texto, autor e obra se dá a partir desse momento, né? A partir desse momento. Isso é uma coisa também interessante para se pensar, né? Então, o que significa romper com uma certa tradição no qual o livro manuscrito era só uma mistura de textos com origens diversas, né? E quem vai trabalhar um aspecto bem importante é o Chartier, junto com outros autores, que ele começa a procurar quando é que aparece foto dos autores dos livros. Aparece um livro, um volume, né? Como a gente pensou, né? Como nós já estamos entendendo, um volume, um livro de um único autor, e ainda naquele único aparece a foto dele. A nossa foto de orelha, né? Tá lá. Nossa foto, a famigerada foto de orelha de livro, tá aí, né? Que era certas ilustrações, essas ilustrações eram só reservadas aos clássicos e a certos grandes da igreja, vamos dizer assim, tá? Então vamos adiantando. Pensar no papel, né, como a gente tinha colocado, a invenção, né, chinesa do uso do papel. Nós vimos aqui imagens do Sutra do Diamante, uma impressão do século VIII, já em papel e utilizando já um recurso desenvolvido amplamente no Oriente, que é a xilogravura, né? Depois vai ser um recurso também extremamente usado na Europa, né, para reprodução de imagem e de textos, né? Existem certas bíblias muito mais baratas, as pessoas chamam de Bíblia para os pobres, né? Bíblia dos pobres, vamos dizer assim. São edições menores, quase edições de bolso, algumas, né? E elas são feitas em xilogravura, às vezes muitas delas são coloridas, com as imagens para ser o foco, né? Não esquecer o cristianismo medieval, o cristianismo nesse processo. Ele é uma religião também da imagem, né? A imagem é super importante, né, no processo da imagem, né? E as relações do texto, né? Coloquei aqui de um jeito ilustrativo, né? Tem um livro super importante para quem queira se aprofundar nisso, que é um livro chamado A História do Surgimento do Livro, que é do Febré, do Henri Martin do Febré. É um clássico, acho que produzido pela EDUSP, e ele vai se debruçar justamente, minuciosamente, esse momento de transição na Europa, né, do século XI até o Gutenberg, sobre a configuração do ambiente econômico, a relação do papel, quais são os primeiros papéis que chegam, como é que os escritórios observaram esse uso do papel, né? Porque começa uma relação comercial, né? Um jeito de entender
muito interessante. Eu acho que tem um livro do Hobsbawm, que é a história da acumulação de riqueza das nações, uma coisa assim. Que ele vai fazer todo um mapeamento do mundo medieval, né, dos lobbies, né, dos monopólios, né, e o cara ainda vai dizer, ainda tinha até uma monopólio, por exemplo, tem a das guildas, né, e até de mendigos, né, de mendicantes, assim, e um processo burocrata, assim, justamente para você controlar e poder, né, ter o controle e o direito de quem, né, transita por determinados territórios. Então voltamos aqui, não só essa questão da prensa, né, colocando o papel chinês, vai ser introduzido, né, pelos árabes, pelo norte da África, chegando pelo sul da Espanha, né, atravessando o Mediterrâneo. E uma outra coisa interessante para se pensar é que eles também inventaram a prensa, né? Eles inventaram a prensa. Só que para eles era uma coisa extremamente inútil, assim, pouco prática, né? Sem muita função, assim, né? E aí, tipo, tanto só pela aquela questão vamos dizer, é porque tem muitos caracteres, só que eles já tinham uma técnica que para eles era super eficiente, né? Eficiência total, que era o uso da matriz da xilogravura, que vai criar um conceito, como a gente já entende até hoje, que é o impressão sob demanda, né? Essa ideia de imprimir sob demanda a quantidade necessária, né? Ou por vez, ou a partir do momento que vai saindo, ou quem é que foi encomendando, isso já é a sofisticação, né, da prensa não, da xilogravura. E uma outra coisa também que eu queria pensar é que nesse mesmo momento, ou com o surgimento da prensa, a gente pode pensar dessa forma, o Islã, ele adotou, assim, ele sacou a potência do códice, né? Mas o mundo islâmico, até o século XIX, pensar lá na Turquia, por exemplo, né, e os livros árabes são lindíssimos, né? Assim, é fenomenal, assim, é maravilhoso você, enfim. Eu tenho certos problemas com certa questão de imagem, assim, então muitos desses livros, assim, às vezes eu faço questão de baixar, guardar esses arquivos, enfim. Mas assim, eu queria dizer que são lindíssimos, né? E esse conceito do belo livro, né, é uma coisa que a cultura árabe, não só pela beleza da caligrafia, né, que é super importante para eles. Então, quando tem o surgimento da prensa, tipo, eu quero isso mesmo, sabe? Pra que é isso? Deixar a letra tudo igual, velho? Que lombra é essa, né? Por causa dessa potência da caligrafia, dessa potência de um outro recurso estético, né? Enfim, e a gente já conversamos um pouco disso sobre as desacralizações e essa coisa da praticidade que vai surgindo e vai sendo fazendo parte desse mundo ocidental, vamos dizer assim. Tá. Então, eu tô passando, né, fazendo esse grande atravessamento de certos detalhes que poderiam ser trabalhados, mas porque eu acho que isso pode ser desenvolvido em outros momentos, né? Por exemplo, o quanto tem de interessante pensar, né, o quanto o pensamento ou quanto os estilos caligráficos são desenvolvidos, fundidos com a sua noção de cultura e sua noção estética, né? Por exemplo, tem autores que vão trabalhar justamente explicando isso, né? Essa mudança, por exemplo, do mundo medieval, né? Da cultura gótica, né? Dos godos, visigodos, coisa desse tipo, e a escrita e aquele elemento dessa letra gótica, né? Que a gente conhece bem, né? A gente conhece os caracteres góticos e tal, e essa mudança do romano para o gótico, né? Que essa fonte, essa tipografia, ela está totalmente direcionada quando se muda o estilo arquitetônico, né? Que os arcos romanos, né? A gente pensa bem, né? Uma coisa bem rápida, o grego adotou o cânone egípcio, então as coisas são retângulos, não, são quadradas, assim, né? Os portais egípcios são quadrados, o romano é arqueado, né? E as catedrais góticas são pontiagudas, e a estética, né, da escrita reflete essa arquitetura, reflete esse pensamento da cultura. Então a gente poderia também estar debulhando isso, né? Debulhando esses tipos, quais são as mudanças caligráficas desse processo, né? O
o estilo insular que a gente colocou, essa contribuição dos irlandeses, mas na verdade não é a contribuição dos irlandeses, né? É como a cultura celta foi absorvida, né? E começa a ser expressada, né? Se torna um elemento expressivo nessa relação da escrita. É por isso que no primeiro encontro nosso, no segundo também, eu fiquei provocando, né? Poxa, o que é que os nossos grafismos, né? O que é que a nossa pintura em cerâmica, o que é que a nossa pintura corporal indígena pode colaborar, por exemplo, para o desenvolvimento ou contribuições, né? Interdiálogos, provocações, tensionamentos, por exemplo, na nossa ideia de escrita, de livro, enfim, coisas desse tipo, né? E, né, no Renascimento, justamente o uso tipográfico, ela vai ser uma das características até de nacionalidades, né, de localidades. Você olhava o olho e dizia, esse tipo aqui ele é alemão, esse tipo aqui ele é francês, esse tipo aqui ele é inglês, né? Porque não era só uma questão de distinção, mas uma questão de representação, né? Mas eu acho que todas essas questões a gente pode discutir em outro momento, quando tem também pensar em autoria, a relação de autor e editor, né? E coisa nesse tipo que eu vou deixar para o nosso próximo encontro, que é sexta-feira que vem, dia 19. Lembrando que terça e quinta não tem. Mas vamos lá. Então, qual é essa grande demanda, né? Qual é a grande questão do Gutenberg? É que o Gutenberg, né? A gente conhece essa virada, né? E muitos vão dizer que é o surgimento da prensa, que é o surgimento da modernidade. Muitos vão colocar aqui o surgimento da prensa e esse livro, né, moderno, surgido dele, é o primeiro produto da indústria cultural, né? Mas o que a gente sabe é que esse livro, essa prensa esses livros, né, os primeiros foram usados, foram impressos entre 1453 e 1455, né? Nesse período, né, a gente já sabe, tem documentação que na verdade o próprio Gutenberg já estava tentando bolar isso e já tinha a ideia orquestrada desde 1530. Existe uma tensão entre a Alemanha do Gutenberg e os holandeses, porque os holandeses lá, né, os Países Baixos, Flamengo, dizem que não, que lá já tinham figura, né, que nesse período de 1540 ele já tinha inventado os tipos, mas o pessoal diz, mas esses tipos é de madeira, né, ele inventou o tipo, mas não inventou a prensa, enfim, tem toda uma polêmica nessa questão. Mas o fato é que o Gutenberg, ele, por uma busca comercial, e para mim é uma relação dessa, de desenvolvimento, ele consegue unir, né? E aí esse mundo que eles estão tentando narrar, ele é um mundo extremamente, para mim, a meu ver, muito interessante, complexo, ele é uma mistura de medieval, mas talvez a gente seja o nosso preconceito sobre o que é que a gente entende ou não como medieval, mas ele é um mundo, né, que ele desenvolve esse seu produto através de quê? Através de que ele era um ourives, ele trabalhava lustrando joias e esculpindo em joias, né? Então foi a partir dessa habilidade dele que ele desenvolveu ou sacou, né, que poderia esculpir as letras em metal. Então você pensar, né, de que é um cara que sai do mundo da joia, do metal, né? E a grande sacada dele também é tipo, eu preciso criar algo que não seja de madeira, né? E ele cria uma liga e que não podia ser só de chumbo, estanho e atimônio. E aí tem todo um jogo aí, né, desse mundo da alquimia, esse mundo da busca, esse mundo de investigação, né, porque precisa estar numa proporção certa, porque se for só chumbo é mole, você bate a massa, né? Se for o atimônio, que ele é um reagente, junto com o estanho, que é para dar uma temperatura certa de fundição, ou seja, tem toda uma sofisticação no processo, né? Então a primeira grande sacada é essa demanda das ligas, né? Da liga de metal para fundir os tipos. Só que antes de prosseguir, o que é que eu ia dizer? Que existia uma demanda e uma pressão, né, de quem ia descobrir, de quem ia desenvolver um meio, né? Qual seria a sacação de reprodução desses textos, né? Talvez da mesma necessidade hoje de que quem descobrir, né, a chave de como distribuir, fazer distribuição de produtos no Brasil vai ficar rico, né? Eu fico brincando com essa história, né? Quem souber um jeito independente de distribuir coisas no Brasil vai ficar rico. Nesse momento tem essa grande demanda, tipo, velho, quem é que vai inventar, quem é que vai bolar essa ferramenta de reprodução de livros? Porque isso já era uma coisa que estava sendo maquinada, né? Isso era uma coisa que já estava sendo, isso era aquela história, tipo, já estava rolando, né? E ele foi,
né? Então, e aí, Berg, você falou assim, o tamanho a máquina é desse tamanho mesmo, velho. É um trambolho, tá ligado? É o tamanho da altura do cara, saca? É essa jossa mesmo aí que é a produtora dos livros, impressora dos livros. E ele pegou a prensa, né? A prensa de uvas, né? E já tinha como carimbar, né? Desenvolveu essa liga que ele ia conseguir moldar o molde, né? Moldar o tipo, né? E a outra sacada dele, né? Era justamente essas matrizes. Ele conseguia moldar com essas matrizes, né? E por último, o que é que ele, né? Ele fundia o metal, derrubava nessa caixinha que está aí no meio, né? Colocava a chapa embaixo, que é essa do número 1, e puxava o pino por cima. É uma coisa super sofisticada. E esse cara que bolou isso, né? Essa é a grande sacada, né? E a tinta. Cara, né? Não é careta não. E a tinta a óleo, que foi esse cara que inventou, né? Ele usava fuligem, né? Pensando que todo mundo usava vela, né? Pensando dessa forma. Ele usava fuligem com óleo de linhaça e conseguiu a liga, né? Que era tanto que durante um tempo a tinta medieval não é composta dessa forma, não é tinta a óleo, né? Tanto que os afrescos medievais, né? O nome dessa ideia do afresco, para quem saca disso, sabe que aquilo dali é fixado com ovo, né? Geralmente albumina ou coisa desse tipo assim. Não era tinta a óleo, né? E esse cara foi que bolou a tinta a óleo para impressão, né? E dava uma liga, né, diferente, dava um negro profundo e durante o tempo as pessoas chamavam a arte negra de Gutenberg, né? Porque pela grande nitidez do processo, né, a fixadez do negro, né? O manuscrito ele não dava essa intensidade de cor desse tipo. Então, o que é que é importante aqui pra gente, né? Entender que o que o Gutenberg bolou, e a grande sacada dele foi e foi o insight, o gatilho de como reproduzir os livros, né? Mas esse livro já estava moldado, é um livro medieval, né? É um livro que já é medieval e é nosso, contemporâneo ao mesmo tempo, né? As estruturas dele são as mesmas, né? Vários elementos, é o que a gente vai ter agora, né? Então, qual é a peculiaridade? Por exemplo, ele está em 1452 e ele escolhe, né, um tipo gótico, que era um tipo ligado a documentos oficiais e elegantes ou coisa desse tipo. E para muita gente, né, o Febré vai fazer uma investigação lá dizendo que talvez quando ele publicou a Bíblia, as pessoas já achassem isso extremamente antiquado, esse formato, né? Se tinha uso assim, então, mas tipo, peraí, que danado é isso, né? Pesada, tal. E ele vai buscar o quê? Por que é que comecei falando dessa aula do Jerônimo? Porque ele vai justamente imprimir a versão da Vulgata do São Jerônimo, né? Impressa em 2 volumes, né? Ele vai imprimir, né, fonte tipo por tipo, assim, cara, as pessoas estimam que são mais de 1 milhão de tipos, velho. 1 milhão de pecinhas, tá ligado? Ninja, é foda. E ele deixa, né, esses espaços, o que a gente tá vendo colorido, sai da oficina, esse espaço é vazio, né? Ou seja, ele ainda é um misto entre, ele consegue reproduzir, né, mas ele deixa espaço justamente para poder ser inserido iluminuras, as capitulares medievais de calígrafo, né, de copista, de iluminadores, né? Então é um livro que nasce, mas ele nasce para ser o livro que ou a imaginação, ou uma coisa também para a gente pensar, né? Ou que o senso comum imaginaria, ou que ele imaginaria que se fosse um produto atrativo da ideia que fosse do livro para ser comercializado, né? Já que não era um uso vulgar, né? Era para questões específicas, com um público específico, tal, nessa questão. Então é conhecida, eu acho que é bem comum para todo mundo, que é a B42, né? Porque são a Bíblia de dupla coluna que tem 42 linhas, né? Eu não vou aqui entrar na discussão da vida pessoal dele, da figura particular dele, que daria, né? Porque aí daria um encontro inteiro, né, para falar dessas peripécias, que eu acho, né, é uma coisa super interessante.
Por quê? Porque ele inaugura também a ideia do editor, ou a ideia de quase como quem quiser se apoderar disso, vai se dar muito mal, né? Porque é a história que se tem das pessoas, né, que querem se apropriar dessa ferramenta, é que todo mundo se dá muito mal, velho. Todo mundo acaba liso, ferrado, fudido, estragado, sabe? É bem... Parece um legado, assim. Um legado, assim, pra posteridade. É, então, mas aí também eu ainda queria conversar é, sobre essa noção, essa outra noção do incunábulo. Então, ou seja, a gente percebe que existe uma demanda dos livros, uma necessidade, uma busca por uma tecnologia, um procedimento, né, que dê conta disso. O Gutenberg é o cara que saca isso, né, e vai juntar sua qualidade de ourives, né, de ilustrador de joias, né, de minúcia de trato com metais, junto com uma prensa que já se tinha, porque é uma prensa de uvas, para fazer uva, azeite, coisas desse tipo. Mas com o uso da tinta, ele que tipo dá o empacotamento disso, né? Vale lembrar que ele queria imprimir tudo isso em pergaminho, em velhinho, e não deu certo, assim, porque tipo, começou a ficar caro demais. E aí ele começou a usar o papel, inserir o papel, e nessa época já existia o papel com vários tipos de qualidades. Então ele pega um super papel para a época, assim, vamos dizer assim, né? Que daria, né, essa qualidade no material dele que ele desejava, né, competindo com o velhinho. Mas assim, entender que esse ambiente dele, né, o uso do papel também colocado em xeque várias vezes, né, sendo olhado enviesado por uma questão da materialidade, por uma relação de vulgarização de certos do objeto impresso. Estou pensando uma Bíblia, né, como um material que se degenera, né, pensando que as pessoas já sacavam a diferença do usar o pergaminho para o papiro, né? Então tem todo esse jogo aí no meio. Então, o que é que a gente percebe? Tem um conceito-chave para a gente, que são os incunábulos. Então, o que é que seria o incunábulo? O incunábulo é justamente os livros desse período de 1455 até 1500 e pouquinho, que são livros que justamente eles vêm para imitar, para simular o objeto, né, a estética anterior. Então são livros que tentam se passar por livros manuscritos, né? Uma das anedotas que falam do Gutenberg, né, que ele se juntou, né, ele ficou liso porque ele se juntou com um banqueiro para bancar a essa ideia da construção da prensa, né, levou o maior calote. O banqueiro, na verdade, deu calote, ficou com a prensa. Ele só tinha impresso 30 bíblias, assim. Depois ele perdeu o direito de imprimir, e depois ele vai tentar fazer uma segunda rebordosa nisso, né? Mas entendendo que é um cara que está em 1453, quando ele imprimiu a Bíblia, ele já tinha 60 anos, velho. Ou seja, ele dava, na verdade, desde os 30 anos dele. É uma invenção que demorou 30 anos para conseguir ser realizada, materializada, né? E quando ele conseguiu, levou calote, né? Assim, levou a rasteira. Pois bem, é esse período, né, de que várias desses livros, eles justamente tentam se passar por manuscrito. Sim, eu ia dizer. E aí ele imprimiu a Bíblia e tentou vender como manuscrito. Uma das lendas que tem por trás era isso, né? Que ele foi para Frankfurt, que a feira de Frankfurt já existia nessa época, de comércio, né? E também de impressos. E ele tentou se passar, né? Não ele, mas o banqueiro, o Fust, como se fosse manuscrito, né? E aí diz que as pessoas olharam, o cara, opa, maravilha, que coisa legal, comprou uma, depois ele apareceu com a segunda igual, e as pessoas tipo, oxe, peraí, meu irmão, pra fazer um bicho desse demora anos, 3 anos, 4 anos, geralmente era o tempo quando você encomendava um livro desse tamanho, né? E o cara consegue arrumar duas, assim, foi ali, voltou, e depois voltou com a terceira, né? Enfim. E aí prendeu o cara, enfim, aí a lenda diz que o cara, né, ia ser preso por feitiçaria, enfim, mas provavelmente não é dessa forma que aconteceu. Provavelmente ele já apresentou dizendo, olha, isso aqui é uma técnica diferente, eu desenvolvi a minha técnica, eu tenho um segredo para fazer isso, né? Pois bem, mas esse segredo que ele perdeu o direito, e ele vai tentar fazer de novo o Gutenberg. Ele ainda tenta fazer outro material, mas não necessariamente com a
apuro técnico, né, e de acabamento, vamos dizer assim, né, que ele conseguiu desenvolver porque tinha melhores recursos, vamos dizer assim. Então o incunábulo é isso. Por que eu tô colocando essa história do incunábulo, né? É porque é muito parecido com ele dizia o e-book, mas eu acho que o EPUB ele é diferente, né? Ele já dá outras soluções, mas por exemplo, visualizadores de PDF da web, né? Você tem uma tecnologia digital onde o texto tem que se comportar como um livro, né? E alguma coisa mais parecida com isso aqui, né? Onde a forma, né? E nesse caso, a forma é a mesma. Lembrando, né? A forma do livro de Gutenberg é a mesma, mas aí uma estética que vai ser desenvolvida um pouco mais a posteriori. Mas o texto e as estruturas do texto, a acoplação de imagem, indicações de onde se inicia, pontuações, já está tudo aí formatado e organizado. Vai mexer pouquíssimas coisas, né, mais para frente. Então, para ir fazendo um arremate, um segundo sujeito, né, aí esqueci uma coisa. Aqui dos incunábulos, o que é uma coisa interessante para pensar, nesse primeiro aqui, do Albert, esse cara e o Han, provavelmente são pessoas que tiveram contato com o Gutenberg. O Albrecht, com certeza sim. Com certeza ele foi no ateliê do Gutenberg, ele trabalhou lá, né? E outra coisa, não era uma obra que você fazia de um homem só, né? É diferente de hoje, assim. Então, enfim, a gente tá aqui no meio e tal, de gente que imprime livro, ou pelo menos eu, né? Essas editoras de homem só, ou de pessoas só, ou de pessoas de dois ou casais, coisas desse naipe, né? Que é muito comum nas nossas microeditoras. Aí não, né? Aí é um ateliê com pelo menos de 8 pessoas embutido ali dentro, alguém, né? Um é para bater, outro para levar o papel, né? Outro é para revisar, o cara lá que vai iluminar, o cara que vai corrigir, enfim, tem todo um jogo aí, né? E qualidades específicas técnicas, tal. Então algumas dessas pessoas que vão desenvolver os primeiros incunábulos e que justamente vai pegar a invenção do Gutenberg, pensando que ele está, né, 1450, quando é 1500, um intervalo assim de 50 anos, tem pelo menos mais de 12 mil impressos já de incunábulos. Mais 20 anos para frente, assim, já tem milhares, na verdade, milhares de livros, enfim, sendo pulverizados, né? Enfim, eu dizendo que aquela coisa, era uma tecnologia que estava sendo esperada, aguardada, né? E quando ela apareceu, as pessoas se apropriaram disso com muita sagacidade, vamos dizer assim. Então vamos lá. O terceiro, que aí pra mim é uma coisa bem uma pessoa que eu admiro também bastante, é o Aldo Manuzio, porque aí ele faz quase um arremate, né, sobre, a gente tá pegando um livro que é de 1580, né, que é o nosso livro moderno, véio. É o nosso livro contemporâneo, na verdade, é o nosso livro, né, esse cara formatou o nosso livro, tá lá tudo, assim, tá lá tudo, sabe, maiúscula, itálico, tá lá, isso, né? Então, ou seja, esse nosso livro, né, como a gente entende, esse belo livro, tal, ele é daí, é de 1500, certo? E também é um cara super importante, porque é ele que vai dar um impulsionamento desse humanismo, né, o que vai se chamar o Renascimento, pensar assim, porque pessoas como Erasmo de Roterdã participou do conselho editorial do cara, né, revisava, esse bicho publicou, né, publicou vários autores, o resgate, né, do pensamento grego, né, lembrando que em 1453, por aí, tem a queda de Constantinopla, né, então vários eruditos, né, do Império Bizantino fugiram, né, voltaram para a Itália, levaram, né, vários manuscritos grego, então a língua grega retoma, a estética grega também de pensar coisas retoma, né, então é aí também um momento com a prensa, de republicar agora no formato do impresso, não mais no processo do manuscrito, né, se nós vimos que o cristianismo teve o processo do rolo para o códice e todo esse filtro, nesse momento agora, é tentar resgatar toda uma série de tradições, né, de autores para o impresso, né, sair ou fazer um novo filtro entre esses livros medievais, né, esses livros que são extremamente seletas, né, vamos dizer assim, e criar novas unidades
né? Tem um processo de correção, de revisão, de reagrupamento de textos, enfim, tem toda uma série de discussão para quem trabalha com tradução, né? A história da tradução, a história desses manuscritos. E esse momento é um momento interessante, que é quando isso começa a se tornar impresso, né? Com a qualidade, juntando o que a gente filosofou ontem sobre a forma do livro e agora sobre essa estética, ou essa nova estética, né? De apresentação. Nossa, é belíssimo isso aqui, né? Bem, o que é que eu queria fechar ainda? Uma coisa. Queria pensar, né? Eu sei que viemos agora de uma caminhada, né? De longo fôlego, né? Um grande arco de São Jerônimo até, né? O 1500. Mas lembrando de que a partir daqui esse livro só vai sofrer alterações no século XX, né? É incrível isso, né? Uma parada que resiste 500 anos, 400 anos, pelo menos. A única mudança que vai acontecer é uma atualização das prensas, não necessariamente uma sofisticação da prensa, deixa de ser aquele trambolho imenso de madeira e ele faz algumas substituições por partes em metal, né? Alguns outros procedimentos, né, de impressão para receber melhor as imagens. Mais posteriormente, impressão a vapor, talvez no século XIX, com a impressão já usando rolo, né, por causa da velocidade e a demanda que tem agora pelos jornais, né? Mas de livro, eu tenho dado meio que como se fosse encerrado esse grande ciclo da antiguidade até a modernidade, né, com essa figura do Aldo Manuzio, assim, claro, assim, pensando nas nossas nos todos os exageros e generalizações, né, que cabem nisso, mas com certeza é possível também pensar desse jeito. Então, para fazer certos arremates, então aqui, ó, algumas questões de editoriais. Antes de Gutenberg, né, então já existia hierarquias de formatos, de você olhar um formato, sabe que aquele livro grandão serve para alguma coisa, de uma certa funcionalidade, aquele livro médio para alguma outra coisa, aquele livro pequenininho para alguma outra coisa. Então, antes do próprio Gutenberg, né, já existia essa distinção de formatos. Então, existia o grande em folio, que ele era usado para o grande livro de estudo. Então, muitas dessas ilustrações e pinturas que você vai ver, né, dos copistas debruçados sobre folhos gigantes, coisas desse naipe, né, são as Bíblias e outros livros para estudo, né, mas principalmente a Bíblia, livros de estudos, o livro do estudo, vamos dizer assim. Os livros de formato médio, aí tem outra sacada, né, são os novos lançamentos. Pense no lançamento no sentido também de novos autores, por exemplo, o Petrarca, o Dante, por exemplo, o Boccaccio, eles não vão publicar no grande folio. É um outro tipo de formato, um menor, né? Distinção, é um livro que vai se tornar vai assumir nossas características humanistas. Que livro é esse, para a gente ter mais ou menos ideia? Esse livro que a gente usa como tamanho 24, o 24 por 26, ou o 21, né, pelo 18. E tinha também os livros menores, que eram conhecidos os saltérios, saltério de salmo, né, são os livros de canto, né, tal. Era um livro também chamado Livro das Horas, que eram livros onde você tinha todo um calendário, todo um ritual diário de você fazer orações ou fazer leituras de passagem, né, que eram livros pequenininhos, né, tamanho talvez do nosso celular, né, alguns até bem menores, né. Uma outra coisa, né? Por quê? Porque o Aldo, ele vai fazer uma outra sacada, ele vai pegar esses livros de formatos menores, né, de um uso específico que se tinha, e ele vai criar o que a gente vai entender hoje como as edições de bolso, né? Ele vai inventar, por exemplo, as coleções, ou seja, você olha e você identifica aquela coleção, tem um formato específico, um tipo de padrão, você sabe que é uma coleção sobre alguma coisa, né? Então a coleção dos clássicos, então vai lá, a coleção do Aristóteles, a coleção dos poetas gregos, coisa desse tipo, dos poetas clássicos. Ele tem várias sacadas editoriais, o que a gente chama de sacadas editoriais do livro, ou de formatar, pensando já leitura, como se imprime, né, e reconhecimentos, vamos dizer assim. Então,
o que tem de inovação nesse processo do ateliê editorial também é que essa técnica criada pelo Gutenberg, desenvolvida por outros editores tal, e com maestria também, como pelo Aldo, é que exige de você, né? Total. Ele exige de você um olhar prévio, né? Um olhar que a gente vai chamar de pensamento tipográfico, né? Outras pessoas vão pensar isso, um olhar tipográfico. Ele vai um olhar prévio sobre o objeto e como aquilo vai se comportar, né? Um planejamento, um uso racional daquele material, né? A gente entende que várias estruturações nós já vimos aqui que os copistas e como se pensava o livro já estava, né? Como se pensou o imaginário do códice, né? E ele por si só, né, impõe isso, né? Mas pensando que a partir de 1500, com toda uma relação, né, o que veio se chamar Renascimento, né? O que se veio chamar Renascimento, na verdade, né? E essas ideias humanísticas que vão se consolidar, existe sim uma tendência para uma geometrização, um uso da mecânico das coisas, né? E uma relação de limpeza da página, né? Pegar isso aqui em um manuscrito medieval, a gente percebe visivelmente, claramente, que isso aqui é um outro livro, né? Esse aqui é um outro livro, não é mais um livro medieval, por assim dizer, né? E que em 1501 o Aldo insere na publicação, habilita o uso do itálico, da letrinha que é mais inclinada, porque economiza mais espaço. Quem insere isso nesse, né? Quem insere e quem vai inserir também os tipos romanos. Você acha que alguém lembra aqui que eu apresentei lá a coluna de Trajano, né? E eu acho que alguém perguntou, por que é que esse cara tá apresentando a foto da coluna de Trajano? É esse, né? Esse salto, né? É justamente esse mundo, né, que se interliga, que se resgata novamente, né? Ou seja, através da imprensa, ele faz, na verdade, uma nova reapresentação de uma literatura e de um pensamento do clássico, né? Ele resgata todos esses autores, né? Traz à tona tudo, né? E também vai fazer o resgate do tipo, né? Então, a partir de 1531, para ir fechando as coisas, né? Então foram criados os últimos acertos da leitura. Então foram criados as sílabas tônicas, as cedilhas, o trema, né? Uma diferenciação mais robusta, mais visual entre o I e o J, entre o U e o V, né? Deixar isso mais nítido. E em 1568, né, foi que o Nicholas Jenson, ele criou o que a gente usa para qualquer concurso de literatura, para qualquer tese esse cara criou em 1568 a Times New Roman, né? Esse cara foi justamente pegar, né? Ele vai fazer o resgate, fazer uma nova leitura, né? Justamente da coluna de Trajano, e vai habilitar esse tipo, né? Como o tipo do Renascimento, né? Como o tipo, né, desse pensamento sofisticado, lógico, investigativo, elucidativo, né? Que, enfim, que nós viemos trabalhando aqui nesse encontro. Então, para encerrar, ao mesmo tempo, a gente pode pensar dessa forma, ao mesmo tempo que os livros ficaram mais acessíveis, então mais gente também podia ler, mais pessoas também poderiam escrever. Então, no século XVI se tornou o século, né, entre os 16 e 17, o século da palavra escrita, né? E também o século, ou enfim, o uso e a exploração disso dos manuais de caligrafia, da bela escrita. Então, o Mangel, da história da leitura, ele vai fazer uma reflexão bem interessante. Então, ele faz assim: é interessante observar a frequência com que um avanço tecnológico, antes de promover a eliminação do que ele vem substituir, ou aparentemente vem substituir, ele realiza o contrário. Ele faz uma valorização, né? Ele faz, na verdade, um novo redimensionamento. Tipo, isso daqui serve para isso, isso daqui serve agora para outra coisa, né? Isso aqui tem outra funcionalidade, né? Não é que necessariamente aqui vai ser enterrado, né? Tem outro procedimento.
Então, ele vai fazer uma reflexão sobre como no nosso tempo a tecnologia dos computadores, vamos dizer assim, fizeram proliferar, né? Não só os livros em outros formatos, como CD-ROM e os e-books, desse tipo, sem afetar a estrutura, ou pelo menos até agora que a gente percebe assim, sem afetar a estrutura, né? Por quê? Porque a noção do livro, e é uma coisa que a gente vai tentar agora desenvolver nos próximos minutos, não tem nada a ver com o mercado editorial, velho. Mercado editorial é uma excrescência do que se possa se entender como livro, pensando que, claro, o mercado ela faz parte, o mercado editorial, o mercado editor, o editor livreiro, ele faz parte da história do objeto, né? Mas ele faz parte de um outro tipo de uso, né? E não estou aqui na relação de valorização, mas se é importante a gente ter uma separação entre o que é escrita, o que é texto e o que é livro, suporta a materialidade, a gente também tem que saber qual é o discurso que está se colocando sobre o imaginário, o elemento, o uso simbólico, a importância disso, o que é que mercado editorial, o que é o tal do mercado editorial, o que é que isso aqui está dizendo, né? E o que são outras coisas também acontecendo junto com isso, né? Junto a isso, né? Ou seja, prestar atenção no que está por trás, talvez, de uma certa leitura e um olhar hegemônico sobre as coisas, né? Então, eu encerro hoje por aqui, para a gente poder, no próximo encontro, inaugurar a relação da autoria, do gesto de escrever, né, e do gesto de editar, para a gente meio que fechar, né, e fazer um ciclo completo, né, desse nosso processo, né, para os nossos últimos encontros, fazer uma reflexão mais sobre o século XX, né, sobre vários experimentos, sobre possibilidades, livros de artista, livros artesanais e coisas desse naipe. E aí a gente tá nesse nosso momento final agora pra gente poder papear, né? Fazer o nosso sexta-feira de carnaval. Obrigado, Fabrício. E é isso. Estamos abertos aqui pra gente poder fazer as colocações. Como eu tô falando, tem várias coisas pra gente poder colocar, sabe? Eu vou ficar falando pra não ficar aquele vazio, aquela pausa dramática de quem queira participar, mas, enfim, é só se inserir, tá tudo ok. Por exemplo, tem uma relação do copista, falando da oficina copista, né? E a gente sabe, por exemplo, que no mundo antigo, o ato de escrever é um ato do escravo, né? A Platão provavelmente não escrevia, ele ditava. As pessoas ditavam, o Cícero ditava, coisa desse tipo. E a função também do copista é uma função muito específica, tal. Então, tem um autor super interessante que se coloca, né, um dos, né, que é dois, assim, pra gente fazer o enredo de hoje. Tem um pensador e escritor do século XII, o Index Proibitório, vamos sim passar quando for discutir a autoria, porque a noção de autor passa sobre essa relação, Berg, da censura, né? A censura, né, o autor serve justamente para você identificar o sujeito, né? E a gente pode, aí vamos pensar assim, porque junto a isso, por exemplo, o Foucault, ele tem lá na Ordem do Discurso, e ele vai dizer o seguinte, que no mundo antigo, quem escrevia literatura, vamos dizer assim, era anônimo. Você reconhece o autor de quem tinha conhecimento, quem desenvolvia pensamento lógico e científico, tipo o Teorema de Pitágoras, né? Ou Hipócrates, né? Então, ou seja, então vai dizer que existem certas categorias que não é muito interessante, não faz muito necessário, enfim, nem fede nem cheira quando você fica descobrindo quem é o autor de qualquer coisa, né? E ele vai justamente, nesse livro dele do Foucault, A Ordem do Discurso, ele vai investigar sobre essa inversão de papel, né? De que na modernidade a ciência que se torna, né? E da academia, as pessoas da academia, né? A gente sabe que é quase um negócio anônimo, né? E, enfim, você se torna uma coisa pulverizada, né? Você precisa ser um grande, não sei o quê, mas é uma relação pulverizada. E a autoria, né? Quem vai assumir esse papel são esses autores, né? Que vai assumir um outro papel, porque tem uma questão do capital intelectual, a propriedade, né? Intelectual. Então, quando se cria essa noção de propriedade intelectual, né? É que esse autor vai vir em cena. E a relação da ciência, tipo, opa, peraí, isso aqui, véio, é extremamente importante, porque isso aqui é desenvolvimento da nação, meu irmão.
né, desenvolver uma tecnologia a vapor. Então tudo bem, eu lhe dou a patente, você fica patente, você tem a patente durante 40 anos, mas velho, tchau pro louro, meu irmão, não interessa. Então fica agora, né? Os títulos ficam para vocês agora, quando a gente acha que, enfim, perdeu a valia do processo, né? Vamos dizer assim, de forma muito grosseira que eu estou dizendo, mas é isso. Ele vai justamente investigar essa mudança, né? Essa mudança de chave, né? Sobre a relação da autoria. Mas eu ia dizer também, sabe o que? Era que no século XII pro século XIII, tinha um abade, eu acho que o nome dele era Abade de Bodegril. Enfim, é horrível mesmo, enfim. Mas eu queria dizer pra ele, é que ele tem um relato muito interessante, que é ele queria, até no século XII, as plaquetas de cera, as plaquinhas de cera que nós vimos, estavam em uso corrente, né? Uso corrente. E usava justamente para mandar correspondência, para material de poesia. Então, tem ele, numa relação amorosa, platônica, né, tal, coisa desse tipo, com uma monja de um outro convento, tal, um amor intelectual, enfim, vamos dizer assim, sem ser atividade física, porque, enfim, mas a relação deles amorosa se dava por trocas, né, dessas tabuletas de cera. Então ele pegava uma tabuleta, mandava alguém entregar, a pessoa lá recebia a tabuleta, tal, lia, não sei o que, depois mandava. Ele podia recompor coisas, né. E aí tem uma história dele que ele vai para ele quer imprimir, ele quer publicar algo, né, ele quer, na verdade, registrar. E aí é a declaração dele chamando, né, tipo, o copista elogiando ele, dizendo que se ele fizer um bom trabalho, ele vai levar ele para um passeio nas terras do sul, do sol, vai passar tanto tempo, tudo por conta dele, e que ele pudesse se concentrar e fazer o melhor trabalho possível da cópia, né, daquele manuscrito, que ele ia querer aquele manuscrito, né. Então tem essa relação que a gente vai discutir sobre corrupção dos textos, né, uma grande paranoia, ou uma grande obsessão sobre a corrupção dos textos, do texto íntegro e belo, vamos dizer assim, né? E que uma outra figura que vai assumir esse papel, que é muito corrente sobre o que vai acontecer no século XIX para o século XX, sobre alguém que quer pegar o seu texto e vai modificar a minha obra, a minha criação, enfim, né? A gente sabe o pessoal que vive de música, o cara que compõe, ninguém pode mexer naquele verso, assim, uma caricatura que eu estou fazendo, mas é isso, né? Assim, quando o cara não entende que as construções são coletivas, né, e muitas vezes é assim que funciona, né, então tem essa coisa do autor, essa figura do autor é uma figura do romantismo, isso foi forjado, isso é uma construção ideológica, estética também, né, essa do gênio, né, a próxima aula a gente vai abrir falando sobre essa ideia, essa noção do gênio, que porra é o gênio, né, e o Petrarca. E o Petrarca justamente é uma das pessoas que vão controlar a sua produção de manuscrito lá em 1300 alguma coisa, justamente porque ele não confiava nos copistas. Ele dizia que os copistas, eles faziam um péssimo trabalho, que eles não prestavam atenção, que eles ferravam o escrito e tal. Então ele fazia a questão de reproduzir o livro um a um, né, o seu fólio, né, porque ele já estava também em uma segunda sacada. Ora, isso aqui não é um grande produto comercial, isso aqui é um trabalho onde eu vou circular, né? Então quem quiser ler, eu vou entregar pessoalmente, quase como a gente faz com as leituras dos originais, né? Eu vou entregar pessoalmente e a pessoa ele vai ter que me devolver e ele vai me dizer o que é, vamos conversar sobre. Ou, quando eu for participar de uma apresentação pública, entre aspas, né? Um banquete, alguma coisa desse tipo, né? Eu vou levar meu material e quem quiser ali ler, né? Quem quiser ali leva para casa, ou seja, é um controle da obra, né? A relação de controle da obra também, né? E que todas essas abordagens, elas são extremamente contemporâneas, né? São extremamente é o uso corrente e frequente que se entende, né? Tanto que agora no século XXI, eu não sei se a gente vai conseguir trabalhar, mas tem um livro super interessante que é Literatura Sampler. Poxa, esqueci aqui, foi publicado ano retrasado pela Relicário, e tem toda uma estética que o digital possibilita, ou ela impõe agora, impõe entre aspas, né, ou abre essa fresta, que é o uso da colagem, do sampler, né, de apropriação de coisas assim. E aí, como é que você investiga a autoria sobre isso, né? Cadê esse papel da sua como é o livro? Escrever sem escrever, ou seja, é uma escrita de apropriação.
a colagem é uma apropriação de coisas, né? Quem faz colagem, você está pegando coisas e está juntando e criando outra, enfim, né? É um outro tipo de debate. Mas enfim, era isso que eu queria ir encerrando por hoje. Oi, Berg. Deixa eu fechar aqui. Sim. E porque tem uma coisa assim, tem uma coisa que é da influência do dadaísta, né, de juntar coisas, mas assim, não é necessariamente roubar o tipo, né, mas é você roubar um pedaço. Roubar entre aspas. É você se apropriar do pedaço. Né, quem sampleia você é do rap, você tem a sua produção. O que é um sampler, né? Você pega um trecho de música, um trecho específico, né? Aquele trecho tem um ritmo e uma melodia, não é uma nota, né? Não é se apropriar, por exemplo, de uma letra de jornal, recortar e colar, ou de uma palavra, né? Uma palavra de jornal. Não, você pega uma estrutura, funciona, né? Você pega uma estrutura e você vai juntando estruturas, né? Você vai montando através de estruturas, né? Acoplando estruturas, né? Que o dadaísta já fazia isso, né? Os dadaístas, e aí justamente essa noção do século XX que a gente também vai tentar abordar, né, em um dos encontros, mas já no finalzinho. Mas enfim, essa tensão, né? A Angélica Freitas tem isso, né? O uso de um diferente. O que é que ela faz? Ela usa o jogo do algoritmo, né? Tem um poema dela que é feito no Google. Uma mulher é... E aí, tipo, todas aquelas palavras foram escritas por alguém, ela vai pegando essas frases e vai montando seu poema, né? E, enfim, e outros livros objetos também, que você se apropria de um texto e você esculpe aquele texto, lapida aquele texto, literalmente, né? Você rasga e vai colando coisas, assim. Mas é isso. São 9h05. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Tá aberto aqui. Também fazendo questão de respeitar nossos horários de início e também de fim, né? Eu acho importante. Então, eu fico muito satisfeito, fico alegre pelo nosso encontro de hoje, tá? De verdade. Tô bem feliz assim por estar realizando, ou podendo realizar esse curso e estar sistematizando coisas e tentando encontrar caminhos e vendo possibilidades, né? De debulhar, né? Vários desses questionamentos, tá? Ou vários caminhos e rotas que a gente pode entrar e tentar sair também. Boa sexta, boas festividades, que seja em casa e tal, enfim. Mas enfim, bom carnaval, né? Que não deixa de ser carnaval também. E até a próxima sexta-feira, tá? O nosso próximo encontro é sexta-feira, se não me engano é dia 19, mas é isso, sexta-feira. E nós vamos ver, nós vamos fazer esse arremate entre história da autoria, um grande arco sobre a história da autoria, e dialogando com a edição. Então, a minha ideia é isso, né? Sexta-feira que vem, história da autoria e da edição desse grande arco, para a gente poder fazer já reflexões sempre voltadas já no século XX e do contemporâneo. Apesar de que todas as aulas a gente consegue, né? Conseguir fazer vários espelhamentos sobre o que é o uso corrente como pensamento e tal, e evitando anacronismo. Mas é isso, muito obrigado, muito grato, e um abração para todos. Até mais, até a próxima sexta.